Vou começar. O nome dessa apresentação é Ruby, Microservices e Hardcore PostgreSQL. Então, em meio dessa palestra, a gente vai ver o que significa cada uma dessas coisas, e principalmente o que significa Hardcore PostgreSQL. Mas antes disso, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Maurício Eduardo Chico Puzabo. Eu agora estou com esse cabelão por causa da pandemia, mas enfim. Trabalhei aí um tempo com Ruby, acho que eu fiquei, uns 6 anos com Ruby, variando entre Ruby com Rails e sem Rails. E aí depois eu fiz uma pausa de 3 anos para trabalhar com Clojure. E é engraçado, porque quando eu estava em Clojure eu senti falta de algumas coisas do Ruby. Aí quando eu voltei para o Ruby eu senti falta de algumas coisas do Clojure. E foi aí que eu percebi uma coisa, tipo, poxa, daria para aproveitar alguns conceitos do que eu aprendi de Clojure em um projeto Ruby. Aí, nesse meio tempo, voltei para o Ruby, eu trabalhei no grupo Smart Fit, junto, inclusive, com algumas pessoas que estão organizando o evento. Foi um tempo bem legal. E na Smart Fit a gente desenvolveu um projeto que usava Ruby puro, sem Rails, e eu aproveitava esses conceitos todos. Hoje em dia, como eu estava comentando, eu nem mais estou com Ruby, e nem mais estou na Smart Fit, e nem sequer estou no Brasil. Estou morando aqui nessa cidade maravilhosa chamada Montevidéu. Aqui uma fotinho para vocês. E vamos finalmente para o projeto, vai. Tem alguns slides com texto, tá? Mas vai passar isso rapidinho. O projeto é uma emissão de nota fiscal. E, basicamente, o grupo Smart Fit está em múltiplos estados, múltiplos países e múltiplas regras. Acredito que é a maior rede de academias da América Latina. Então, enfim, dá para imaginar o impacto que é isso, nota fiscal com múltiplos estados. E a gente, no começo do projeto, você fez umas perguntas, uns questionamentos. A gente vai precisar de uma interface mesmo? E a resposta para isso ia depender de muita coisa. Por exemplo, precisamos dar uma intervenção manual? O que é intervenção manual? Qual tipo? Em qual sistema? São perguntas que às vezes nos projetos a gente não se faz no começo dele. A gente simplesmente joga um Rails new e começa. Mas não. A gente decidiu que nenhuma intervenção manual no sistema de emissão de nota fiscal iria ajudar os nossos problemas. Então, coisas automáticas que poderiam nos ajudar seriam, basicamente, coisas que mensageria nos dá. Replay de mensagem, essas coisas. Mas, o que é bug? O sistema da prefeitura está fora do ar na hora que a gente vai emitir nota fiscal, é bug? O dado incorreto é bug? Aí a gente optou por fazer essas perguntas, fazer um questionário e optamos por fazer um sistema totalmente back-end que não tem nada de front-end nesse projeto. E um pouquinho sobre o grupo Biorritmo, é a mesma do grupo Smart Fit. Então, eles usam um sistema para todos os estados do Brasil e todos os países, é um sistema monolítico, que aos poucos estão extraindo. Mas a ideia é que esse sistema ser monolítico, ele tem umas vantagens. Se você tem um bug nesse sistema, você corrige uma vez e você passa a corrigir para todo mundo do Brasil e de fora do Brasil também. E esse sistema faz muita coisa. Ele fazia cadastro, gestão de alunos, de professores, exatamente de aulas, fazia recorrência de uns pagamentos, agendava esses pagamentos, por exemplo, fazia de fato o pagamento, que isso já foi extraído, conciliação também já foi extraído, fazia retentativas e contestação. E a emissão de nota fiscal também estava nesse sistema, e era esse cara que a gente resolveu extrair. E ok, e qual é o desafio que a gente teve nesse projeto? Os modelos de dados nossos, eles eram extremamente complexos. Para quem já trabalhou com Active Record, sabe que as validações do Active Record, elas são só no modelo. É difícil você conseguir extrair validações para outros modelos. E um outro ponto importante é que você tem múltiplos países. Então, esse país tem uma regra, esse país tem outra regra. Esse campo aqui é obrigatório, esse campo não é. E para você coordenar tudo isso, especialmente quando tem interdependência e etc., em validação de Active Record, fica muito complexo. Como era um sistema monolítico, tinha que tratar tudo isso. Alguns dados históricos já estavam inconsistentes, a gente precisava emitir notas fiscais históricas também. Então a gente optou que o nosso sistema ele teria que ter ultra consistência. Significa, podemos receber a mesma nota fiscal 2 vezes, porque é mensageria. Podemos receber uma fora de ordem, ou seja, receber uma versão anterior, depois de uma versão anterior, depois de uma posterior. Então eu recebo a versão 2, depois a 1, de uma nota fiscal, e preciso tratar tudo isso. E, principalmente, tem que ser fácil saber de onde vem ou onde está o problema. Ou seja, o problema está com a gente? O problema está no sistema de consistência antes? O problema está numa prefeitura que mudou uma regra e não avisou a gente? E, para quem trabalha com nota fiscal, sabe que isso é mais comum do que parece? Então,
começamos aí a pensar, ok, como que nós vamos fazer para emitir uma nota fiscal? O que vai significar cada um dos estados dessa nota fiscal? A gente optou que a nota fiscal era emitida quando ela sai de um sistema externo e vem para a gente. Aí ela é emitida. Quando ela é processada, é quando o nosso sistema decidiu que é hora de mandar ela para o sistema da prefeitura. E aí ela entra em status processada. Em processada, ela passa a ser imutável. Então, enquanto está emitida, ela pode receber outras versões do tipo, essa nota fiscal veio com valor incorreto, estou corrigindo aqui. Na hora que ela foi para processada, ela não pode mais receber alterações. Ela passa a ser imutável e lança uma exception se receber uma mensagem correta. E aí, ela entra em sucesso, se a prefeitura retornou como, ok, processamos nossa nota, tá tudo bonitinho, ou ela entra como falha, do tipo, esquece, não aceitamos essa nota, tem campo obrigatório aqui que não está presente e tudo mais. E aí, quando ela tem a falha, ela pode receber uma versão 2, que significa, essa nota está falhada, mas uma nova versão dela pode entrar no status processada, falha, sucesso. Um ponto importante é que a versão 1 continua com falha para todo o resto da vida. Ela nunca troca de estado para tipo sucesso. Então esse estado de volta não existe. Existe estado de falha para processada na versão 2. Beleza, e o que Clojure tem a ver com tudo isso, né? Afinal de contas, eu só falei até agora uma coisa de tipo do projeto. Se a gente for olhar um código Clojure, normalmente, um código Ruby, quero dizer, normalmente ele é mais ou menos nesse formato. E todos esses formatos aqui, todas essas funções ou métodos, eles têm side effect. Se eu chamo valid, o Ruby vai setar um campo de errors para mim. Se eu chamo calculate tax, ele vai setar um campo de tax para mim. E o save, obviamente, vai ou setar um campo de erro ou tudo mais. Tanto é que save implicitamente chama valid, porque você não pode salvar se ela estiver inválida. Então, enfim, dá para imaginar aí o número de problemas que você pode ter se você esquece de chamar valid, que é depender do campo de erros e tudo mais. Como já era um projeto muito complexo, a gente optou que não queria usar essa estrutura, porque é mais complexidade para um assunto que já é complexo por si só. E a gente optou por usar no Clojure, na verdade, e em outras linguagens funcionais, tem uma arquitetura que o pessoal chama de Functional Core Imperative Shell. Então, o core é funcional, ele é imutável, sem side effect, sem depender de I/O, sem depender, por exemplo, de número randômico ou datas aqui, porque também considera isso como I/O. E aos bordas do sistema tratam código impuro. Clojure gosta muito de trabalhar assim, outras linguagens funcionais também. Ruby normalmente não trabalha assim, mas a gente ia fazer ele funcionar dessa maneira. Então, para dar um exemplo, o que a gente queria era basicamente isso. Você tem um handler, esse handler ele é um código imperativo, eu deixei ele em vermelho assim, para ser imperativo. Ele daqui tem o validar formato, e validar formato basicamente passa a ser uma função pura, então ela só tem o formato. Validar formato basicamente no nosso caso significa, o handler recebeu um JSON, queremos saber se todos os campos obrigatórios estão aqui e se eles têm o formato correto. E aí, o handler é um orquestrador. Ele valida o formato e coordena se vai chamar APIs ou DBs ou o que quer que seja. E quando ele chama esses caras, ele também, esses fragmentos do meu código, eles são anti-corruption layer, são camadas de anticorrupção. Ou seja, se eu tenho uma API, essa API, ela, digamos, é muito fraca, ela às vezes está fora do ar, é responsabilidade desse código fazer o retry. Se um DB está com campo nulo, e o campo nulo significa, esse campo quando está nulo, o valor dele é 0, então preenche com 0 essa API. Chama o DB e preenche com 0 o campo nulo. Porque é anti-corruption layer mesmo, assim. A partir deste ponto, o meu handler assume que está tudo correto. E se ele assume que está tudo correto, ele pode chamar funções, por exemplo, junta esses dois dados aqui, que é uma função pura, porque é dado e dado, não tem nenhuma dependência de sistema externo, calcula juros, de novo, uma função pura, eu tenho os dados, eu tenho talvez uma tabela de juros, eu faço o merge deles, o que quer que seja, e aí eu represento um output. E aí essa parte é um pouco difícil, porque não é que é difícil, mas ela é fora do padrão que a gente costuma trabalhar com Ruby. O que é representar um output? E eu já vou mostrar isso. Com base nesse output, aí sim eu faço o insert. Então, basicamente, estou falando que o meu insert no banco de dados, ele vem desse cara. Essa função é extremamente burra. Ela recebe um banco de dados e o output, e ele gera isso no banco.
Beleza, como que isso funciona no mundo Clojure? Validar formato é um hashmap. Essa estrutura de hashmap é a estrutura Clojure, mas, enfim, não é muito diferente de uma estrutura Ruby, exceto que não tem vírgulas. E se você for olhar aqui, ele basicamente imita o formato de hashmap que o meu JSON vai ter. Então, só isso. Então, eu tenho uma ferramenta, né, uma lib, que transforma esse formato e o meu payload em ou um caso de sucesso ou um caso de erro. E a representação de output nada mais é do que também um hashmap, ou qualquer outro tipo de modelo, mas a ideia é que ele seja dado, ou seja, ele é facilmente inspecionável, e que ele representa, por exemplo, um banco de dados, uma chamada a um banco de dados, um insert, o que quer que seja. Esse daqui eu estou usando uma sintaxe de uma linguagem, de uma lib de Clojure chamada HoneySQL, HoneySQL, e basicamente ele tem exatamente esse padrão aqui. Por que isso é importante? Essa parte é a mais importante do nosso sistema, embora não pareça. Por quê? Emitir nota fiscal significa que cada prefeitura tem as suas regras. Cada prefeitura, cada país, cada lugar, e cada um deles tem um sistema externo que faz isso. Então, alguns sistemas, por exemplo, SOAP, então eu tenho que mandar um XML. Alguns deles são, por exemplo, um arquivo de texto que você sobe no SFTP, numa pasta específica. Então, todas essas regras, do tipo, é um arquivo SFTP que vai para a pasta específica e que tem tal conteúdo, tem que estar presente dentro de um hashmap. Por que isso é importante? Nota fiscal é extremamente difícil de emitir. Cada país tem umas regras bizarras, por exemplo, se o campo é... O próprio Brasil tem regras bizarras, por exemplo, você emite a nota fiscal com o CPF de alguém, CPF só precisa do número de documento. Se você emite com RG, você precisa do RG e o órgão emissor. Ou seja, eu tenho que saber testar vários casos diferentes de forma rápida, sem mock, por exemplo, porque mockar é difícil, é lento, e é difícil saber o que deu errado. O mock simplesmente vai te falar. Recebi com valores que eu não esperava. E eu não quero isso no meu erro de teste. Eu quero meu erro de teste falando, no campo from, eu esperava people e eu tenho person, por exemplo. É isso que eu quero. Facilitar o nosso desenvolvimento, claro, né? Beleza, com posse disso, essa decisão, vamos começar? Aí, naquele momento de empolgação, você começa a pegar as gens, decide o que você quer usar, então a gente falou, vamos usar mensageria, vamos usar SQS por enquanto, depois a gente migra para alguma outra coisa. Vamos usar idempotência, ou seja, a mesma mensagem pode ser recebida várias vezes pelo handler, e o handler vai tratar isso do jeito certo. Vamos fazer funcional, mas assim, funcional-ish, porque Ruby é uma linguagem orientada a objeto, assim, para quem trabalha com linguagem funcional, principalmente em linguagem funcional de tipagem dinâmica, sabe que, enfim, as coisas não traduzem 100% quanto às vezes a gente quer que traduzam. Mas tudo bem, quem sabe a gente consegue chegar lá. E aqui, eu resolvi colocar essa imagem de um mapa antigo, que a gente está entrando em território que não é o território da zona de conforto do Ruby. E aqui começam a ter os primeiros monstros, assim, ou seja, os problemas que a gente começou a encontrar indo para essa terra tão desconhecida. Alguns deles foram Rails, por exemplo. Algumas libs esperam que o Rails esteja presente, e não tem o menor problema com isso. Só que algumas delas, elas tentam oferecer alguns scripts ou algumas coisas para te auxiliarem a não usar com Rails, e não era o que a gente queria. Então, a gente acabou não usando nenhum wrapper de SQS. A gente foi para o AWS puro e usou a lib concurrent Ruby com essa AWS. E aqui vou chamar a atenção para uns pontos que essa estrutura de projeto, essa estrutura de módulos aparece muito no projeto. Eu queria que fosse funcional-ish. Então, a gente, na verdade, queria. E para ser funcional, a gente poderia usar um singleton, né? Singleton class. Mas o módulo singleton do Ruby, ele é meio estranho, porque ele chama o construtor a primeira vez em que você pede a instância. E não era muito bem o que a gente queria uma coisa mais funcional mesmo, assim. Então, resolvemos usar esse QSFetcher, essa estrutura, só para separar, na verdade, isso em namespaces, e extend_self. Extend_self é basicamente transformar todas as funções do meu módulo em funções, tipo, que eu posso chamar com QFetcher.fetch, por exemplo. E basicamente era isso que a gente queria. Um cara que só separasse os nossos namespaces e uma coletânea de funções. A gente tem vários namespaces assim nesse projeto. Segundo ponto é que em muitos lugares a gente não abstrai, a gente deixa do jeito que está. O que significa isso? Se a coisa é um hash, a gente vai abstrair
a gente vai expor como um hash. A gente não vai tentar, por exemplo, criar uma classe, fazer um wrapping dela, o que quer que seja. A maior parte das vezes a gente não teria nenhuma vantagem em fazer isso. E o último ponto, a gente for olhar aqui o exit zero, né? Poxa, que loucura, você não vai fazer nenhum tipo de cleanup quando o sistema cair? E a resposta é, não, eu não vou fazer nenhum tipo de cleanup. Porque lembra, última com ultra concorrência. Se eu recebo uma mensagem, eu não posso, de forma alguma, assumir que ela vai terminar de processar. Então, se eu não posso assumir isso em nenhum tipo de nível, por que eu vou fazer cleanup? Deixa, tipo, morrer mesmo e beleza, a gente reprocessa depois. O SQS, ele trata de, se a mensagem não foi processada até o final, ele me dá um erro falando, olha, essa mensagem não foi processada, vou mandar ela para um outro consumer. Então, assim, ele já vai tratar disso pra gente, eu não preciso me preocupar com isso, não preciso fazer cleanup. Segundo monstro é DSL. Muitas libs, a gente optou por usar o dry schema, que era o que a gente queria. Só que o que a gente queria é o seguinte, fazer mais ou menos como uma estrutura hierárquica de temos um esquema base, que a maior parte dos sistemas podem usar, podem reaproveitar, e temos um esquema filho, que é, beleza, tal país tem um campo obrigatório, então eu quero esse campo ali. Tal estado tem um campo obrigatório, eu quero esse campo ali, e assim por diante. Ou, esse campo é muito genérico, eu quero um campo específico. Também posso implementar isso. E DSL não compõe. O Domain Specific Language do Dry Schema, por exemplo, ele espera que você escreva assim, só que eu não tenho nenhuma maneira, de forma alguma, de pegar esta DSL e falar, ok, adiciona um cara aqui, mas só em certas circunstâncias. Não dá para fazer isso. E, basicamente, é o mesmo problema que eu tive no passado com o Sinatra, quando eu tentei fazer um projeto em cima do Sinatra, que DSL não compõe. Então, assim, o que eu falo é, por favor, se você for fazer uma lib, não use DSLs. Tente, ou use DSLs, mas também ofereça uma forma de você criar sem a DSL. Porque é muito ruim de você montar isso. O que a gente acabou fazendo foi, a gente fez um hash map, que nada mais é do que a mesma estrutura que o Draw Schema oferece. Então, este hash map aqui, ele é exatamente a mesma coisa que esse DSL. Então, desse cara a gente gera o DSL e, basicamente, a vida continua a partir daí. Merges com isso são muito mais fáceis. Outro ponto importante, não é tipagem estática esquema, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma string que eu quero falar que só tem números aqui dentro dela. E eu posso pôr um número aqui falando, eu quero uma string que só tem números, né, só tem dígitos, e que tenha só 3 dígitos, 5 dígitos, o que quer que seja. Outra coisa é, eu tenho um enum, então é um string que só pode receber esse tipo de padrão de número. Além disso, eu tenho coerção. Esquema é incrível por causa de coerção. Por exemplo, eu tenho aqui um esquema que tem 3 campos. Generated at, que é uma data, amount, que é um big decimal maior do que 0, isso é importante, e taxa, imposto, sei lá, string, mas talvez esteja presente, talvez não esteja. Quando eu tento validar o meu JSON em cima desse esquema, a primeira coisa que você vai perceber é que se eu valido um esquema vazio, né, ou seja, não tem nada dentro do meu objeto JSON, ele só me fala que generated at e amount não estão presentes. Isso é importante do esquema. Eu nunca valido um esquema e valido, por exemplo, todos os campos opcionais. O campo opcional ele só é validado se ele está presente. Então, se eu tivesse aqui o campo text e tivesse como inteiro, aí teria um erro de text. Mas se não está, ele nem aparece na mensagem de erro. Outro ponto é que generated at e amount vem como string, porque eles são campos que não têm relacionamento no JSON para o objeto Ruby. Mas eles fazem a coerção, se tiverem no formato correto, claro. Se aqui tivesse, por exemplo, número ABCD, aí ele daria um erro de generated at is not valid, mas se está no formato correto, ele faz a coerção para data e faz a coerção para big decimal. E o último ponto importante é que se tem elementos a mais no meu esquema, eles são removidos. Isso é extremamente importante, porque eu não quero ter shortcut. Então, digamos, eu tenho um deploy para amanhã, e esse deploy está atrasado. Cara, eu não quero ter um shortcut de, beleza, depois eu valido o esquema, depois eu escrevo o esquema. Não, cara, esquema é para ser escrito naquele momento. E se tiver muito difícil escrever o esquema, isso é um problema que tem que ser pensado pelo sistema, porque é outra consistência. Essa coisa de, vou resolver amanhã emitem 4 milhões de notas fiscais com algum erro de validação, e aí são 4 milhões de notas fiscais para cancelar.
E o último ponto foi, a gente queria um ORM funcional. É meio estranho falar ORM funcional, mas tudo bem. A ideia é que a gente queria usar Postgre. Então eu queria usar queries diferentes, conversão para objeto imutável. Então, basicamente, imagina que eu tenho um SQL e eu faço um find disso. E eu não quero gerar um objeto que eu possa fazer mutabilidade com ele. Eu quero gerar um objeto imutável, porque com esse objeto imutável eu não permito update indiscriminado. Ou seja, eu não fico modificando o campo e falando save, save, save. Não. O update ele passa a ser uma coisa que tem que ser pensada no seu sistema. Como que eu quero fazer esse update? E, principalmente, eu queria garantir uma consistência em nível de query, ou seja, se a minha query está me trazendo campos a menos, eu quero que isso seja um erro, não que isso seja, tipo, venha como nulo. E, claro, os outros problemas, N+1, excesso de queries não otimizadas. Detalhe, é praticamente impossível você evitar N+1 quando você usa, por exemplo, Active Record. Você não tem uma maneira de saber quando uma query roda. Se você tiver muito cuidado, se o modelo de dados for muito básico, sim, você consegue evitar, mas a partir do momento que isso cresce é bem difícil. E a gente queria que funcionasse com Postgre customizado. Isso foi bem chato, porque, enfim, praticamente a gente queria usar todas as features mais legais do Postgre. E a gente optou por ir por SQL plus Anima, só que eu não estou usando o SQL Model. O meu model de um banco de dados, ele é isso aqui. Ele é uma classe pura que inclui o Anima. Aí eu tenho aqui uns caras interessantes. Eu tenho required attributes, todos os atributos que eu preciso para criar esse objeto estão aqui. Eu uso include anima.new, passando os required attributes. Então esse cara ele transforma o meu DB invoice em uma classe que recebe um construtor. O construtor ele é um map, um hash map, e esses campos têm que estar presentes. Se um campo não estiver presente, ele vai dar uma exception. Então, assim, isso é muito legal para a gente, e tudo isso virou imutável. O DB Invoice agora não tem mais nenhum tipo de mutabilidade. E o meu Coursed Message é interessante porque ele usa exatamente o mesmo dry schema que eu uso para validar se um usuário recebeu Se o usuário não, desculpa, se o nosso sistema recebeu uma mensagem válida. Se o nosso sistema não recebeu uma mensagem válida, então não passa no esquema, e se gravou a mensagem inválida também não passa. Isso é importante porque a gente não queria a possibilidade de invoices antigas que mudou o modelo de dados poderem ser emitidas com o modelo de dados novo, que isso daria tipo null pointer exception e outras coisas muito confusas e muito difíceis de traquear. Então aqui a gente sabe que se está salvo no banco de dados com um JSON igual que a gente tinha, então pode, igual que a gente espera, então pode funcionar. Beleza, a gente optou por usar Postgres, então duas tabelas viraram um mapeamento, então, ao contrário de Active Record, por exemplo, Invoices e Invoices Versions são uma classe, um objeto no nosso sistema. É bom porque Invoices não significava nada pra gente, é só tipo um mapeamento de chave primária, o sistema de onde o invoice veio e o ID daquele invoice no outro sistema. Então é bom porque esse cara aqui não tem nenhuma vantagem de mapear ele, mas os dois juntos têm muita vantagem. A gente usou JSONB, que, enfim, vários formatos, tem campos obrigatórios ou opcionais que são diferentes entre si. Então, o JSONB indexa isso que é legal, ele indexa. Então, eu posso fazer uma query do tipo, quero buscar todas as invoices que tem um item, pelo menos um item, que campo amount é, por exemplo, 200, então ele me traz uma query assim. Tem custom indexes, ou seja, eu posso falar que eu quero só indexar as invoices que estão ativas naquele momento, os meus índices ficam menores e rápidos. E eu tenho um SQL estendido, significa, tipo, insert int on conflict, que basicamente é um upsert, insert update returning, que é um insert ou um update com função de select, e um update from select, que, enfim, coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes no lifecycle de uma mensagem. Se eu recebo uma mensagem, eu não posso processar duas em paralelo para o mesmo invoice do mesmo sistema, porque isso pode dar uma conexão de corrida. Então eu abro uma transação, faço um select for update, mas esse cara pode ser nulo. Se ele for nulo, eu faço um insert. Se esse insert aconteceu em paralelo com outro insert, isso pode dar exception. Então eu vou capturar exception e voltar para o select for update. E aí, de fato, eu faço o tratamento das minhas invoices, que é update, e aí ou eu logo, ou eu processo, ou eu quebro, falando que aquela invoice está no status inválido. Beleza, tudo isso pode ser substituído pelo Postgre. Aqui no insert int, eu estou falando que se der conflito nesses dois campos, eu faço o quê? Um update no external ID. Esse update, na verdade, ele não serve para muita coisa.
Ele simplesmente serve para tipo, poder retornar esse ID. Então, quando eu faço esse retorno de ID, eu posso fazer um select for update super fácil por chave primária. Ou seja, eu não estou usando mais uma chave composta para fazer o select for update. Então, é um select mais rápido, um lock mais simples e, enfim, muito menos boilerplate, porque isso é um upsearch tranquilo e o PostgreSQL trata para a gente de não ter exception, serializar e assim por diante. E claro, olhando para esse código é muito menor, você consegue ver problemas no processo. Tipo, eu não posso abrir uma transação e fazer um upload de um arquivo no meio da transação, porque os bancos não costumam gostar muito disso. Então, na hora em que eu processei a mensagem, eu dou um update e finalizo a transação. Então, isso tudo é código puro, esses processos aqui. E esse cara aqui, ele volta a ser I/O. Então, ele faz um update, finaliza a transação e sinalizou que aquela invoice está agora no status de recebida e pode começar a ser emitida. Outro ponto que o PostgreSQL nos ajudou muito é número sequencial. Quando você tem um número sequencial, o que é um número sequencial? É um cara que, às vezes, algum governo te oferece, tipo, você tem um range de tanto a tanto, e você tem que tratar isso, você não pode ter saltos, isso custa dinheiro para você ter. Cada país tem as suas regras, cada estado tem suas regras, assim por diante, como sempre, né? E aí, esses caras normalmente são emitidos em lote. Eu emiti um lote de 3 notas fiscais aqui. Só que, às vezes, algumas notas fiscais falham e o lote inteiro falha. Quando isso acontece, eu recebo novas versões dessas notas fiscais que falharam. Aí eu vou emitir um novo lote, agora com a versão 2, a versão 1, versão 2 e versão 1. Só que eu preciso manter os mesmos números antigos e gerar novos números para as novas versões. Isso, se a gente for fazer sem PostgreSQL, seria selecionar de todas as notas fiscais que estão incorretas, todas as novas que vão ser emitidas agora, fazer as novas versões, um update com o mesmo número das incorretas, retirar tudo que eu conseguir atualizar e calcular o dígito para todas as outras. Cara, isso seria terrível, especialmente esse pedaço, porque se eu tenho 1 milhão de notas fiscais, deu problema em 500 mil, e eu preciso fazer update, eu não tenho como, por SQL, fazer update de 500 mil de uma vez. É uma query para cada uma. Agora, tudo isso o PG automatiza. Com quê? Com essa ideia de update from select. Então, aqui, ao invés de falar que sequential number é alguma coisa que eu vou passar no meu programa, né, no meu Ruby, eu estou falando que o meu sequential number vem do errored, que é o quê? É um alias para esse select. Então, eu estou falando que eu quero fazer o update da tabela invoices versions, colocar o sequential number exatamente igual ao sequential number do errored, e o range ID igual ao range ID do errored. O que é errored? O que é esse select, esse subselect? Ele é um invoice ID, aqui sim, eu estou passando algum objeto no Ruby, mas aqui eu estou falando que o invoice ID, ou seja, aquela invoice pi, né, que é o pai das versions, está presente. Sequential number nela não é nulo, ou seja, tem um sequential number já, e errors is not null, ou seja, ela deu erro. A gente não usa state machine nesse projeto. Por quê? State machine, ele é complicado de você manter. State de uma invoice, ou, na verdade, uma boa parte dos states são simplesmente aqueles campos que estão preenchidos, eles já determinam o seu state. Então, se tem errors, essa invoice está falhada. Se não tem errors, mas não tem um returned, por exemplo, ou seja, a invoice não voltou ainda do sistema do governo, então ela ainda está em processamento. Beleza, então, e erros também é plural, ou seja, PostgreSQL é multivalorate, você pode ter vários campos de erros e isso é indexado de novo. Então, eu posso falar, buscam todas as invoices que pelo menos um dos erros é tal, sei lá, sistema fora do ar. E claro, eu só atualizo a sequential number, que é nula. E, finalmente, meu returning, ele tem generated at, que é um campo que eu não estou fazendo update. Não estou fazendo select. Ou seja, esse é um update que ele substitui um select, que é esse cara, vários updates e um outro select. Porque quando eu faço um update, eu consigo fazer um select. Isso é uma coisa impensável no mundo tradicional de Ruby on Rails, porque você não tem como fazer, por exemplo, gerar uma lista de pessoas a partir de um update, mas no Postgre você consegue. Beleza, a gente está quase acabando, tá? Então, só para dar uma finalização aqui, um wrap-up,
Quais foram as vantagens que a gente teve de usar esse modelo? A gente matou um monte de monstro no processo, tem vários outros, por exemplo, o JSON não serializa direito se você não usar Rails, as coisas assim, Big Decimal também não, enfim. Então a gente teve algumas vantagens apesar de tudo. A gente subiu o nosso sistema com 60 MB de memória. Isso é incrível, porque o pessoal até ficava brincando, falava assim, vamos emitir nota fiscal no Raspberry Pi? Alguns países eram pequenos o suficientes que a gente poderia ter feito isso. O nosso boot do sistema inteiro era em menor de 2 segundos. Ou seja, você precisa fazer um outscaling, um upscaling, o que seja, 2 segundos o sistema está no ar. Outro ponto é que os specs estavam rodando muito rápido. Eles rodavam em menos de 10 segundos. De fato, os specs mais comuns são menos de 4 segundos. Se você queria rodar a suite completa, que envolve I/O, por exemplo, de salvar FTP e tudo mais, e de rodar um SQS de verdade, aí demorava acho que uns 8, que é bem menos ainda do que o que se espera. Às vezes tem aplicativos Ruby ou Rails que só o boot daquilo demora mais do que rodar esses specs. Então, assim, a gente ganhou muito nesse padrão. O outro ponto é que, como a gente está fazendo o require manual, se eu mandava rodar um spec que não dependia, por exemplo, de muitas das infraestruturas do sistema, ele rodava ainda mais rápido, porque eu não fazia require da chave, da árvore toda, eu só fazia require daquilo que era necessário. Ele rodava em JRuby, Truffle Ruby. Isso é uma vantagem, porque, enfim, são implementações que têm potenciais e talvez para esse projeto elas seriam muito úteis, porque rodar em JRuby, principalmente em Truffle Ruby, tem um tempo de warm-up da JVM, que é uma coisa que normalmente não vale muito a pena. Mas quando você tem isso rodando de tempos em tempos muito rápido, você precisa processar com muita velocidade, ter esse tipo de coisa é legal. Fora que você ganha paralelismo também real, né? Não só paralelismo no I/O, que é o que o Ruby oferece. E ele é Docker friendly. O que significa isso? Que ele só tem um processo rodando, um processo que escuta todas as filas. Ou seja, nada de supervisor, nada disso. Quem supervisiona é o nosso Docker, no caso o Kubernetes. Se o Kubernetes perceber que o cara está fora do ar, joga um novo lá e está tudo bem. Não tem, tipo, metade do sistema está no ar e metade não, um job parou, ou alguma coisa assim. E testes que a gente fez para esse projeto foi, a gente jogou ele na DigitalOcean, no Kubernetes da DigitalOcean, na opção mais barata, que tinha 1 GB de RAM. A gente pôs o Postgre no mesmo nó do Kubernetes, porque a gente queria ver o mundo pegar fogo, claro. E geramos 1 milhão de notas fiscais com dados aleatórios e jogamos no SQS. Na verdade, não é bem geradas, é tipo, emitimos 1 milhão de notas fiscais para o sistema, falando, gera esses caras aí. No meio do processo, o Postgre não aguentou, ele caiu um monte de vezes. Um monte. A gente via os logs assim, o mundo pegando fogo. E a gente gerou, no final das contas, 1 milhão de notas fiscais. Isso foi incrível, porque o que seria um caso de erro? Gerar mais notas fiscais do que a gente mandou emitir, isso é bem possível, porque a mensageria você pode receber várias vezes. Gerar menos notas fiscais e não ter o mesmo número de notas fiscais que não geraram na dead letter, que basicamente para a mensageria, se você tem uma mensagem e ela falhou de processar um monte de vezes, ela vai para a dead letter. Seria muito tranquilo para a gente se a gente tivesse gerado, por exemplo, sei lá, menos 10 notas fiscais e 10 mensagens na dead letter. Mas tudo bem, não aconteceu. Ele gerou as 1 milhão, então o nosso retry funcionou. E um último ponto que a gente teve de vantagem também é que, beleza, como é que a gente faz upgrade de gems? A gente faz bundle upgrade e acabou. Para quem já trabalhou com Ruby, sabe que fazer upgrade de versões de Ruby e versões de Rails, às vezes são meio complicados, porque uma está presa à outra, a versão nova do Rails não aceita a versão antiga do Ruby. E nesse caso não, nesse caso a gente fazia bundle upgrade, rolava os testes, estava tudo bem e tipo, beleza, prod, sabe? Então, muito legal, muito bom assim, foi uma coisa que a gente aproveitou pra caramba. E, Doni, detalhe, tá? Esqueci de comentar, com aquele nó da Kubernetes, a gente emitiu essa 1 milhão de notas fiscais em aproximadamente uma hora e pouco, assim, mas tudo bem. Não estava sendo um teste para ver quão rápido era. Era basicamente 2 nós no nosso projeto rodando, um nó no Postgre no mesmo nó, então assim, todo mundo concorrendo por I/O, com pouca giga, normal. Mas eu achei que foi um resultado muito bom. É isso, gente. Comentários, perguntas? Estamos abertos aqui. Muito bom, Mal. Obrigada. Legal, que bom que vocês gostaram. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Diego Polido. Não sei se você conhece esse rapaz. Zabo, sempre presente no ecossistema Ruby. Parabéns, Maurício. E aí, valeu, Diego.
Agora talvez eu esteja um pouco longe, né? Porque eu voltei para Cloud, mas quem sabe. O bom é bom em qualquer lugar. Bom, obrigado, Léo. Vamos deixar umas perguntinhas aqui. Galera, manda suas perguntas para o Maurício. A galera tá perplexa, não sabe nem o que perguntar. Mas vocês podem perguntar alguma coisa, tipo, sei lá, mais dificuldades. Não sei. Aqui, achei uma, bora. Já usou o Rails com o banco na nuvem, MongoDB Atlas, Maurício? Olha, eu já usei o Rails com o banco MongoDB uma vez, muito tempo atrás, mas assim, eu particularmente não gosto muito de MongoDB. Eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, dos problemas de consistência que ele teve, porque uma boa parte disso dizem que ele já está resolvido, se setar umas flags lá. Mas o ponto é que eu sinto que o MongoDB, ele é um banco de dados que ele é Jack of all trades, Master of none, sabe? Tipo, ele é um schemaless, mas ele também, tipo, não facilita muito trabalhar com schemaless, ele tem o MapReduce, mas não tão bem quanto outros bancos e algumas coisas assim. Então, eu nunca vi uma coisa do tipo, vou usar o MongoDB porque ele vai ser perfeito para esse projeto. Eu achei que o Postgre com JSONB, ele atendeu muito melhor, por exemplo, do que o MongoDB, porque eu não perco o SQL, a consistência extrema dele, mas eu não perco, por exemplo, a possibilidade do schemaless. Então, para mim, não. O campo ajudou bastante a gente, né? Graças, poxa, Luiz, obrigada. Teve algum momento nessa implementação que vocês pensaram que essa abordagem ia dar ruim? Eu acho que eu vi essa ação lá. Conta mais pra gente. Sim, várias. A gente, quando começou a fazer, por exemplo, com a parte de dados imutáveis, eu tentei usar o ROM-RB. E assim, o ROM-RB, ele ainda é meio mágico, ele ainda tem um monte de coisa, a documentação dele estava desatualizada, e eu falei, vixe, isso não vai dar. Aí eu tentei usar o SQL. Aí, do jeito como eu ia para o SQL, eu falei, putz, eu estou usando uma API interna, se eu der upgrade disso, vai dar ruim. E aí eu comecei a pensar, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque estava muito... O Shoryuken foi um outro ponto, assim, o Shoryuken, eu fui usar uma API dele, aí depois eu vi que a API era interna, que é aquele bug que eu comentei, e aí eles falaram que eu podia usar essa API interna, mas que eles não garantiam compatibilidade. Perguntaram se eu podia usar um script do Shoryuken para subir cada job independente. Eu falei, nossa, agora vai dar ruim mesmo. E fora pequenos bugzinhos, por exemplo, o schema, quando eu comecei a escrever esse tradutor de hashmap para schema, eu falei, velho, isso não vai dar certo. Eu pus um teste automatizado intenso para esse cara e falei, cara, tomara que isso funcione. Aí quando funcionou, eu já tive um pouco mais de confiança. Mas antes disso, não. E fora que a gente teve alguns problemas, tipo, serializamos o JSON, aí tinha um Big Decimal no meio do JSON, o Big Decimal serializou errado. Aí eu falei, mas estranho, eu já serializei Big Decimal com JSON. Aí eu fui ver e eu descobri que o Rails, ele faz um monkey patch no Big Decimal para serializar correto. Ele não serializa tipo, por padrão correto. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a falar, sei lá. Mas o que a gente fez para tentar mitigar isso? A gente colocou um grupo de testes que era um anti-corruption layer. Então, todos os bugs que a gente achava em libs, a gente fazia um teste, que era um anti-corruption layer, que a gente deixava como pending, aquele esquema do pending no RSpec, que quando ele passa a falhar, ele dá como passou, e quando ele passa, ele dá uma falha, de que o pending já não é mais pending. A gente colocou esse cara ali e foi usando, tipo, vários fixes no código, do tipo, não usa isso porque tal coisa, não usa isso porque tal coisa. E aí foi o momento que a gente falou, tá, beleza, com isso a gente teve mais confiança. Então a gente fez testes internos, por exemplo, o SQL tá funcionando assim, tal coisa tá funcionando assim, e tudo mais. Vou para a última pergunta, Mal. A criação, manutenção dessa arquitetura ou framework foi muito complicada para a equipe? Olha, não foi complicada, porque o sistema é extremamente simples, o sistema é muito pequeno. O que foi complicado foi para algumas pessoas saírem do modelo Active Record. Porque o que acontecia muitas vezes? Tinha muita gente, na hora que ia fazer o dataset, que é a query o equivalente à query do Active Record. Então, quando eles faziam isso, você
via que a pessoa, por exemplo, fazia uma query e colocava um ponto first. Isso não era o recomendado, porque ponto first significa, eu tenho um grupo de caras e eu quero pegar o primeiro. E para nota fiscal não era assim que a coisa tinha que funcionar. Ou ela tinha que estar presente, ou você fazia um upgrade em todo mundo. Então teve muita situação da pessoa, por exemplo, pegar, gerar um monte de hash map e depois fazer um monte de insert, e aí você tinha que falar, não, calma, gente, não é para sair fazendo insert indiscriminado. O Postgre tem insert com values, você pode passar todos os values de uma única vez. Outra coisa, fazer um upgrade, tipo, e aí fazer mudar a nota anterior com um campo e colocar no novo campo. Falando, não, gente, a nota anterior é imutável. Então, tinha muita situação de fazer a pessoa sair daquela mentalidade de que, tipo, eu vou ter alguém que vai me ajudar a fazer query e fazer ela entender que, beleza, você não tem algo que te facilita fazer a query de propósito, porque a gente não quer que seja fácil fazer uma query, porque é uma coisa custosa. Quando você emite, por exemplo, 1 milhão de notas fiscais de uma única vez, para um único país, de um único tempo, e você tem, sei lá, 200 lugares, ou seja, você tem aí 200 milhões de notas fiscais para emitir num único dia, é tipo, uma query a mais que você faz por nota fiscal é um negócio que escala assim, gigantesco. Então, isso foi o difícil. Mas, depois que o pessoal entendeu isso, foi mais fácil. Sim. Que bom que vocês entenderam, que bom que vocês compartilharam esse aprendizado de equipe aqui. Seus amigos aqui, Nicolas, Felipe, estão todos mandando um abraço. O famoso Almir está mandando um abraço também. Sofreram essas dores juntos. Parabéns, Mal, e obrigada por compartilhar com a gente essa experiência. Valeu, gente. Obrigado.